Oi gente, tudo bem? Eu tô numa vibe de ler ficção científica e eu espero que isso renda muitas leituras legais. Tem outro vídeo já que eu tô preparando de uma leitura bem clássica que eu fiz, mas hoje a gente vai falar do Eu, Robô, do Isaac Asimov. Fazer um breve comentário, gente, antes de falar desse livro maravilhoso, é que é muito estranho, né, quando a gente compara nossas impressões de leitura com a nossa experiência de vida, né? Eu fui inventar de fazer letras depois de mais velha. As minhas formações, quem me acompanha desde o início ou quem me conhece sabe, foram na área de exatas e uma delas foi em sistemas de informação, na área de TI, onde eu trabalhei por pelo menos uns 6 anos. E na faculdade, inclusive, eu tive matéria sobre inteligência artificial. Foi um curso que eu gostei muito de fazer, mas eu confesso para vocês que assim, eu sempre fui muito boa em contas, mas em lógica eu nunca fui muito boa. Tanto que na faculdade de informática, quem me salvava nas matérias de programação eram os colegas, né? Porque realmente não sirvo para coisa. Então, o que acontece? Eu sempre tive dificuldade, não tenho vergonha de falar, para ler ficção científica, justamente livros mais aprofundados que contam sobre coisas mais técnicas, né? Eu sei que esse aqui já é um livro um pouco mais para iniciantes nesse tipo de literatura, né? Mas quem sabe agora eu consiga desenvolver um pouco mais essa compreensão, vamos dizer assim, porque realmente eu boiava nas coisas, eu sempre gostei muito do tema. E em matéria de cinema eu assisti muitos clássicos da ficção científica, adoro, realmente é um dos temas que eu gosto muito, mas leituras não cabia muito, sabe? E agora acho que vai dar certo, gente, por isso que digo, né, todo leitor tem a sua fase mesmo. Então eu tô bem empolgada porque eu terminei esse livro aqui e também tenho que agradecer porque esse livro aqui foi presente de aniversário do Frank C. Marques Oliveira do canal Universo Particular. Frank, muito obrigado por essa maravilha que me foi presenteada, porque além disso a gente combinou a leitura que a gente vem fazendo um livro por mês com o Frank e com o Carlos Nunes do Livros e E-Book. Esse vídeo então está passando aqui e agora também está sendo publicado nos canais deles, então eu vou deixar os links na descrição, depois vocês deem uma passada lá, porque sempre tem uma opinião complementar ou uma opinião que diverge. Tô achando muito legal isso. Enfim, gente, realmente essa empolgação é porque eu gostei muito do livro. Esse livro então foi escrito pelo Isaac Asimov. Não vou falar muito do autor porque tem N resenhas, muitas resenhas desse livro no Booktube, mas ele é um dos nomes aí mais citados aí na literatura de ficção científica. O cara realmente dá pra ver que manja muito do que ele está escrevendo. E ele escreveu esse livro então em 1950. E eu fico me perguntando, se o cara tinha toda essa imaginação lá em 1950, imagine se ele estivesse hoje escrevendo com toda essa tecnologia que a gente tem ao nosso redor. Então, a princípio, eu sempre achei que esse livro tinha a ver com o filme. Só que na verdade não, gente. A única coisa que foi um aspecto do livro que foi transferido para o filme. Esse livro então é um livro de contos e isso eu não sabia também, foi uma surpresa para mim. Ele contém 9 contos escritos pelo Asimov para revistas da época, inclusive os contos que aqui estão numa ordem cronológica de tempo, não foram escritos nessa ordem cronológica. Mas eu achei muito sensacional a maneira como ele conseguiu amarrar esses contos e colocá-los em forma de uma história, sim, porque depois que você lê, conforme você vai lendo de um conto para o outro, você percebe que é uma história linear e ele conseguiu amarrar isso então com uma personagem que é a Susan Calvin, que é basicamente uma psicóloga de robôs. Ela trabalha para a US Robots, que é a maior empresa do mundo, fabricante de robôs, e a Susan então já numa idade avançada é entrevistada por um repórter, né? Então foi assim que eles conseguiram ligar os contos. Esse repórter entrevista a Susan e ela vai contando
todas as histórias mais significativas que ela acompanhou durante a sua vida como psicóloga de robôs na US Robots. Num período de tempo que eu vou colocar aqui embaixo, eu não lembro exatamente, mas se não me engano começa na década de 80 e vai terminar lá em 2070 e alguma coisa. E aí a gente vai ter então essa sequência. O primeiro conto, por exemplo, que é chamado Robbie, ele vai contar sobre a primeira experiência da US Robots, que foi um robô que não falava, ele sequer falava. E ele foi então designado a operar como babás. E aí as famílias contratavam esse robô e colocavam para cuidar dos seus filhos. Esse conto é um dos contos que eu mais gostei, porque ele vai contar da afinidade que uma criança sente pelo seu robô babá. E a mãe dessa criança, muito desconfiada, né? Porque aí tem muita coisa de comportamento humano aqui também. Muito desconfiada, né? De quanto seguro estaria seu filho nas mãos de uma máquina. Ela faz de tudo, então, para que esse robô seja, né, substituído, seja devolvido e que a criança tenha uma babá normal ou não tenha babá. É um conto muito legal e é um conto que já começa a fazer a gente refletir sobre essa sempre dúvida humana, né? Até quanto a gente pode confiar em uma máquina. E aí, a partir desse conto, os outros contos, então, eles vão evoluindo os robôs como era a evolução na fabricação. Então, no final desse conto primeiro, por exemplo, ele já dá uma puxadinha de gancho para um segundo robô que foi uma melhoria desse primeiro. Esse segundo robô ele já falava. Então é mais ou menos assim que os contos vão se desenvolvendo. O Asimov, ele inventou para a literatura dele as 3 leis da robótica. E eu também vou deixar na descrição do vídeo, na íntegra, quais são as 3 leis da robótica, porque isso é falado em tudo quanto é lugar, você acha muito fácil, mas basicamente é assim: a gente tem uma primeira lei, onde o robô não pode ferir nenhum ser humano, nem mesmo por omissão, por inação. A segunda lei da robótica, ele precisa ser obediente, mas desde que isso não entre em conflito com a primeira lei. E a terceira lei, então, é aquele tem que ter um instinto de autopreservação. Ele não pode, do nada, querer se destruir. A partir do segundo conto, a gente começa, então, a ter, em todos os contos, uma problemática que envolve essas 3 leis e que a Susan Calvin, então, como psicóloga do comportamento dos robôs, vai tentar desvendar. E são contos que me prenderam, porque eu queria saber o que estava acontecendo. A gente começa a fazer suposições na cabeça. Tem um conto, por exemplo, que chama Mentiroso, que o robô, ele lia mentes. E lendo mentes, as pessoas começaram, né, seres humanos, a querer perguntar coisas para ele que elas gostariam de saber. E ele tinha que cumprir a sua primeira lei, as 3 leis da robótica, eles eram programados já na fabricação para ter isso, né, inserido neles. E pela primeira lei da robótica, ele não podia ferir os seres humanos. Esse ferir tanto seria físico quanto emocional. E aí o que ele fazia quando ele lia mentes e a pessoa queria saber as coisas e ele não queria ferir? Isso deu uma dor de cabeça tremenda, até a própria Susan ter uma experiência pessoal com ele e acabar descobrindo aonde estava o problema. E ficando muito brava com isso, inclusive. Então, assim, são contos instigantes, são contos muito originais e que a gente percebe, eu percebi pelo menos, porque já vi, como eu disse, vários filmes de ficção científica, percebi como o cinema se baseou nessas 3 leis da robótica e nessa literatura para poder criar muitos filmes que a gente conhece, inclusive o Eu, Robô, do Will Smith, né, com o Will Smith, que é justamente disso que eu estava falando. A única coisa que o diretor fez foi colocar essas leis da robótica no filme, mas ele criou uma história totalmente diferente. Pelo que eu lembro do filme, tem acho que 1 ou 2 cenas que me lembraram bastante em 2 contos que eu li aqui, mas acredito que seja só isso, não consegui assistir novamente. Só quero dizer para vocês que essa leitura aqui foi, acho que até agora, a minha melhor leitura do mês, se não uma das melhores do ano. Eu tô bem feliz porque eu li, não foi assim aquela
leitura devorada, como eu leio a Agatha Christie, porque às vezes é até ruim quando a gente lê um livro muito rápido, mas também não foi uma leitura arrastada, foi aquela leitura que eu parava todo dia para ler um conto e me deliciava com aquilo. Então recomendo bastante. De novo convido vocês a passarem nos canais do Carlos e do Frank, já deve estar lá o vídeo deles para vocês verem a impressão deles. E eu acho que se tem alguém aqui que gosta do tema, provavelmente vai ter mais vídeos futuros sobre ficção científica aqui no canal. E a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau!